Vamos ler a Bíblia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora vamos ler o livro de Gálatas. Eu li aqui até o versículo 8. Agora vamos ler pelo livro de Gálatas. Vamos ler o livro de Gálatas agora. Gálatas, capítulo 5. Vou ler o capítulo 5, versículo 16 até o 21 adiante. Apóstolo Paulo escreveu assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas compaixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está aí a diferença, né, para aqueles que andam no Espírito, que servem a Deus, que está na graça, já servindo a Deus, e daqueles que não servem a Deus, que ainda não veio para a graça, que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Existe aí a diferença, né? Porque o homem que não ainda serve a Deus, que não está na graça, que não é guiado pelo Espírito de Deus, quando ele passa por algum problema,
decepção ou qualquer coisa, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer a quem? Ele vai beber, ele vai fumar, né? Ele vai se drogar, né? Ele vai se afogar nas drogas, nas bebidas, né? Para tentar minimizar alguma coisa que está no coração dele. Mas não consegue, não vai conseguir. Ele vai causar mais problemas para a vida dele. Ele vai arrumar confusões, brigas, né? Vai fazer muitas coisas erradas através disso aí. Porque a pessoa que está bêbada, né? Alcoolizada, drogada, o que se pode esperar de uma pessoa dessa? Nada de bom virá dele, nada de bom. Então isso aí é a diferença daqueles que está no mundo sem Deus, que está longe da graça, afastado da graça, né? Então ele vai recorrer a essas coisas aí, para tentar minimizar alguma coisa que está ali dentro do coração dele, né? Já o que está na graça não, é diferente, né? Que ele faz? Ele vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, ele vai orar, né? Ele está sempre alegre, feliz, por mais que os problemas venham, ele vai adorar a Deus, né? E aqueles problemas que vier contra ele, ele não leva aquilo, ele não deixa se abater por isso aí. Ele não deixa se abater, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele vence todas essas tribulações adorando a Deus, buscando ao Senhor, né? E todo o mal que vier vai sempre cair por terra, porque não vai conseguir atingir o alvo, não vai conseguir atingir essa pessoa, porque ele está coberto pela proteção de Deus, né? Está coberto pela proteção de Deus e está preenchido com a graça, com o Espírito de Deus, tá entendendo? Ele é sempre criado pelo Espírito de Deus, vai tirar ele dos caminhos ruins, né? Aqueles caminhos maus que levam ele à perdição, a fazer algo ruim. Está entendendo? Eis aí a diferença daquele que está na graça e daquele que não está na graça. Tá bom? Espero aí que vocês entenderam, né, essa palavra. Continua lendo a Bíblia, continua meditando, examinando, porque você vai crescer na graça, né? Você vai ser uma pessoa feliz mesmo estando na tribulação. Você não vai deixar se abater por coisas desse tipo, tá bom? Um beijo, um abraço. Deus abençoe. Espero aí que você entendeu.